Então hoje nós estamos falando de outros ministérios, né? Falar hoje do ministério da pregação. Quando a gente fala de ministério da pregação, há uma reação interior muitas vezes em nós, em falar assim: eu sou de tal ministério e isso daí não me pertence, né? Primeiro, na própria dimensão nossa de batizados, todos nós temos o dever de pregar e de ensinar. Isso está anexo a nós pela capacidade que temos aí de pregar, de falar, que nos vem do batismo. Então não é algo anexo, é algo obrigatório a cada um de nós, pelo dom que recebemos de sermos sacerdotes, profetas e reis em Cristo Jesus. Como profetas, cada batizado é chamado a pregar. Então, primeira coisa, pegar aquilo que está em Mateus 11, versículo 1. Ora, tendo acabado Jesus de dar essas instruções a seus 12 discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar nas cidades deles, né? Os dois verbos, que é o didasken, que dá a nossa palavra didática na língua portuguesa, e o querison, né? Que aí depois vai dar a palavra famosa querigma, que é pregar, tá? Pregar e ensinar, elas estão juntas. E quando a gente fala em pregar e ensinar, não é somente colocar um banquinho no meio de uma praça ou usar um ambão, eu estou pregando. A nossa pregação, ela entra em várias instâncias da nossa vida. E o ensino é maior ainda. Todo pai, toda mãe é pregador e verdadeiramente doutor, aí no caso, não na nossa língua, mas no sentido da Sagrada Escritura, de pessoa que precisa ensinar os outros. Todo pai e toda mãe tem isso. Todo pai e toda mãe ensina, todo pai e toda mãe prega. Depois nós vamos falar a diferença. Então, isso está em nós. Conversa está numa feira, está num supermercado. A pessoa faz uma pergunta e você responde. Claro que não é uma pregação, mas é um ensino. Aquela conversa em rede social, aquela pergunta que se faz no WhatsApp e você responde, se você responde de acordo com aquilo que se aprendeu de Deus, através das pessoas, é pregação e é ensino. Tá? Então, primeiro ponto, claro que tem aqueles que são ministráveis, são formados e vão pregar em grupo de oração, vão pregar, claro que sim. Porém, todo cristão tem essa dimensão de pregação e ensino. Todo cristão, tá? Jesus, então, ele ensina e prega, tá? Didasken que querischen. Então ele prega e ensina, ele ensina e prega. É bom distinguir para a gente ter uma visão do que é pregação e do que é ensino, tá? Porém, as duas realidades, elas sempre vão se intrometer uma na outra, sempre, tá? No caso, a pregação, o queristen aí, é proclamar como um arauto. O que é o arauto? O arauto é aquele que o rei enviava para fazer a proclamação de uma lei.
Então, aquele mensageiro que o rei enviava, esse é o arauto. E todo pregador é um arauto. Mas ele não está falando aquilo que é dele. Ele está falando aquilo que é de Deus. Tá? Então, aí seria o primeiro anúncio e tudo mais, mas é verdadeiramente transformar a vida da pessoa. A catequese, a palavra catequese é kataeros. Kata, aquilo que desce de cima para baixo. Aquele que desce, que chove sobre nós. Tá? E o eco de eco, da nossa palavra eco, quer dizer, ressoar. Então é ressoar aquilo que a gente recebeu de cima. A catequese, ela tem essa função de educar a pessoa na fé, de aprofundar aquilo que a pessoa recebeu pela pregação. Tem pessoas que têm o prazer, eu preciso opor pregação e ensino. Não, a pregação é muito mais importante que o ensino. Não, o ensino é muito mais importante que a pregação. Qual é a diferença? Na cabeça de vocês, qual é a diferença? Qual a diferença entre catequese e pregação? Pregação no meu entendimento é assim, a pregação te dá o start e a catequese aprofunda. Então, mas start do quê? Da graça Então, palavra. o que visa a pregação? Qual é o objetivo dela? O alvo, acertar o alvo ali do... Não. Então, é aí que vem o problema. É esse start que você disse, esse começo, é a adesão da pessoa à fé. Mesmo o querigma. Qual a função do querigma? Quer dizer, eu tenho consciência de que eu sou pecador, do amor de Deus, tudo aquele processo. É para quê? Para a pessoa falar, aderir, ela falar o sim para Deus. Esse é o processo. Pregação é falar da palavra de Deus, né? Mas o ensino também. E o ensino é o fundamento da lei, não é? Aí que vem. Lei não é palavra de Deus? Então, tá vendo como que a gente vai, esse processo eu tenho que separar? Não. Sempre é esse processo, na pregação, eu fazer a pessoa falar o sim para Deus, e na catequese, vamos enraizar esse sim. É sempre assim. Agora, e eu quero que vocês guardem isso, em toda pregação há um conteúdo de ensino, e vamos dizer, você fez lá Seminário da Vida no Espírito, se você sabe quem é Jesus, você aderiu, você comunga, então eu não preciso mais de um processo de adesão na minha vida? Sempre vai ter. Sempre vai ter um processo de que eu preciso voltar a falar sim para Deus. Então, em toda pregação vai ter uma dimensão de ensino, e vira e mexe no ensino, vai ter que chamar a pessoa novamente a falar sim para Deus, a rever o próprio sim, a falar, recomeçar no próprio sim. Deu para entender? Sempre vai ser assim. Então, para que dividir uma coisa da outra? A divisão é didática, a divisão é pedagógica. É pedagógica. Porém, Jesus, ele foi, como em Mateus 11:1, ele foi para pregar e ensinar e pregar. E ainda, na Sagrada Escritura, o ensinar está antes do pregar. Tá? Porque senão a gente tem uma visão pobre de querigma, uma visão pobre de pregação, e tem uma visão mais pobre ainda de ensino. Dá a impressão do que? Pregação é só eu fazer festa, né? E ensino é aula.
E não é assim. Então, o ensino, ele sempre vai fazer com que o terreno esteja bom para que essa semente da pregação, ela verdadeiramente germine e ela vai enraizando. Aqueles que sabem plantar milho, tem que chegar a terra no milho, né? Para ele poder, certo? A gente tem planta em casa, tem que cuidar da terra. É a mesma coisa. Você jogou a semente na pregação, você vai cuidar da terra para que ela se desenvolva. Então, a pregação depende do ensino. Se ensinar uma pessoa que não falou sim para Deus, está jogando pérola aos porcos. Está perdendo tempo. Porque você fala, a pessoa balançou o ombro, dane-se. Sem sim, não tem como enraizar. Então, uma realidade depende da outra. Agora, eu estou falando assim, vocês imediatamente vão pensar em homilia, vão pensar numa pregação, mas vamos pensar na casa de vocês, vamos pensar na vida diária. Você joga semente na vida das pessoas e depois você tem que ir lá, cuidar daquilo, fazer aquilo se aprofundar. Essa é a vida do cristão. Essa é a vida do cristão. E essa é a razão porque a gente está aqui. Por que a gente tem que ter formação e não informação? Porque informar é um jornal. Aconteceu que um avião caiu, morreu 120 pessoas. Eu tenho essa informação. Como que aconteceu? Aconteceu assim, aconteceu assim. É uma informação sobre um fato. E esse fato vem a mim e eu quero me inteirar daquele fato. Pronto. Isso é uma informação. Formação é se eu fosse um especialista em aviação e eu preciso entender o que aconteceu para evitar que isso aconteça e é esse o meu trabalho. Aí é formação. Então, formar é preparar a pessoa para que ela possa, cada vez mais, no nosso caso hoje, no nosso tema, pregar e ensinar de forma verdadeira e de forma eficiente. Tá? Então nós estamos aqui para isso. Para isso. Essa é a razão da formação. Essa é a razão do ensino também. Deu para entender, gente? Tá? Pregador, o que é ser pregador? Né? Primeiro nós vamos ver a figura do pregador e a figura do doutor, que está na Sagrada Escritura. Tá? Pregador, 1 Timóteo 2, versículos 5 a 7. Porquanto há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem o qual a si se deu em resgate por todos, testemunhou que se deve prestar em tempos oportunos. Para isso fui designado pregador e apóstolo, afirmo a verdade, não minto, mestre dos gentios na fé e na verdade. Então esse querux aí, esse homem do querigma, é o arauto, mensageiro e vestido de autoridade pública, que levava a mensagem oficial dos reis, então magistrados, príncipes, comandantes militares, ou que entregavam uma intimação pública ou ordem, e desempenhavam várias outras obrigações. Um embaixador de Deus, um proclamador da palavra divina. Então, a autoridade do pregador não vem dele. A autoridade do pregador vem da palavra. Quando eu começo a apostar na minha performance, quando eu começo a apostar na minha voz, eu começo a apostar demais em mim e não na palavra, eu começo a deixar de ser pregador. A nossa palavra na língua portuguesa vem do latim, né? Pregador
Não tem nada a ver com prego, viu, gente? Porque eu, infelizmente, já ouvi esse tipo de besteira. Não tem nada a ver com prego. Vem do latim, que é predicare. Pre é diante. Dicare é falar diante das pessoas. Então, o pregador, ele é o arauto de Deus, é o embaixador de Deus. A eficácia vem quando ele abre a mensagem e ele proclama essa mensagem. Mas ele é o quê? Ele é um instrumento dessa mensagem. Mas ele não tem autoridade por si mesmo. Tem gente que morre de medo de pregar. Por quê? Porque confia demais em si e não confia na palavra. Quando você confiar na eficácia da palavra, quando você confia que a semente, você é apenas o semeador, e a semente é que tem que crescer, e a sua missão é jogar a semente, aí sim a coisa vai. E aí às vezes as limitações, ou a pessoa é tímida, a pessoa é recatada, isso aí começa a cair. Porque você vai ver que não é você, é a palavra de Deus que tem que ser pregada, tá? Como a figura do arauto. Marcos 3,14. Então designou 12 para estarem com ele e para os enviar a pregar. Os apóstolo é enviado, então antes de ser enviado para pregar, eles ficam com ele. Eles são formados por Jesus. Como nós aqui. Então somos formados para verdadeiramente falar aos outros, tá? Lucas 9:2. Também os enviou a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. Então, palavra e gesto salvífico. Uma coisa está ligada à outra. Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 42. E todos os dias no templo e de casa em casa, não cessavam de ensinar e pregar Jesus o Cristo. Tá? Às vezes, coisinha pequena. Eu dei outros exemplos, vou dando mais outros. Novena de Natal, por exemplo. Tem lá uma frase da Bíblia e às vezes se pede um comentário. Esse comentário dura 2 minutos, feito por uma pessoa. É pregação, gente. Agora precisa ter trompa e trombeta, precisa ter caixa de som e um lugar com 500 mil pessoas para ser pregação? O eunuco de Candace, quando o diácono Felipe, prega para ele sentado numa carruagem, é pregação e ensino. Então não importa se é uma pessoa. Então esse tipo de consciência a gente tem que ter, tá? Atos 10:42. E nos mandou a pregar ao povo e testificar que ele é quem foi constituído por Deus, juiz dos vivos e dos mortos. Atos 16:6. Percorrendo a região da Frígio-Gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, porque o Espírito Santo queria que eles fossem para Macedônia. Então, às vezes, Deus coloca a gente no lugar onde Ele quer que a gente fale, e não onde que a gente tem que querer ir, né? Romanos 15:20. Esforçando-me deste modo por pregar o Evangelho, não onde Cristo já for anunciado, para não edificar sobre fundamento alheio. O que eu quero pegar aqui, não vou comentar essa frase de Paulo, porque isso daqui tem que entrar em outras coisas. Pregar o Evangelho. Então, o conteúdo da pregação cristã, o centro dela é o Evangelho. E o centro da pregação de Jesus é o reino de Deus. E o que é o reino de Deus? Deus no meio das pessoas
atuando no meio delas. Você pode pegar a pregação cristã, que você quiser. Se não for o tema de Deus reinando no meio do seu povo, não é pregação cristã. Não é pregação cristã. Não é ensino cristão. Ah, mas eu vou pregar sobre Nossa Senhora, e daí? Que é coração mais reinante de Deus do que o coração dela? Que é maior discípula dele do que ela? Então, você falar do exemplo de um santo, você está pregando o evangelho, porque eu espero que esse santo viveu o evangelho, né? Tá? Então, não tem como. Sempre vai girar em torno disto, tá? 1 Coríntios 1,17, porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o evangelho, não com a sabedoria da palavra, para que não se anule a cruz de Cristo. O que São Paulo está querendo dizer aí? Tem gente que pega esse tipo de palavra para falar o quê? Não, então a gente não precisa, deixa o Espírito Santo falar. Não é isso que São Paulo está falando. Quando ele fala que sabedoria de palavra é apostar mais na minha intelectualidade do que na própria palavra de Deus. Isso não quer dizer que eu não deva conhecer a palavra de Deus. Tá? 1 Coríntios 9,16. Aí é o centro da coisa aqui, né? Se anuncio o evangelho, não tenho de me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação, porque ai de mim se eu não pregar o evangelho. Para Paulo, a recompensa do pregador não é aplauso, porque muitas vezes você vai pregar, vocês têm filhos, sabem como que é. Você vai falar algo para o filho, vai tosar a vida dele, ele vai ficar feliz? Não vai. Mas é essa a função. Tem gente que quer medir pregação por aplauso e felicidade. Não, muitas vezes a própria pregação de Jesus não deixou com aplauso e felicidade. Mas é pregação gozosa, quer dizer, é anunciar a felicidade do reino. Sim, é anunciar a felicidade do reino. Mas muitas vezes a felicidade, ela passa por sofrimento, não tem como. Pode falar para a pessoa parar de pecar, né? Então. Né? Então. E por isso, qual que é a recompensa do pregador? A recompensa do pregador é pregar. Por quê? Aquela semente que você joga não vai germinar naquele momento. Pode ser que ela germine quando a pessoa estiver morrendo. Mas você cumpriu a sua missão ao pregar. Então São Paulo falava, a minha recompensa de pregar o evangelho é o próprio pregar o evangelho. Essa é a minha recompensa. Não é o dinheiro. Porque tinha um problema aqui na comunidade de Corinto, tanto São Paulo joga na cara deles. Quem me sustenta é Filipenses, vocês não fizeram nada por mim. Porque eu quero estar livre para pregar para vocês. Porque eu não quero ter vínculo por causa de dinheiro. Então a minha pregação é por causa do evangelho. É essa a minha razão de ser. Tá? Ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição dos mortos? Então, outra coisa, pregar que Cristo ressuscitou dentre os mortos. Quando eu falo que o centro é o reino de Deus, mas aí você vai expandindo, tem outros temas, e no caso aqui, a própria ressurreição. Então a gente prega Cristo morto e ressuscitado. É o centro da pregação cristã, né? 2 Coríntios 2,12. Quando cheguei a Troade para pregar o evangelho de Cristo, e uma porta me abriu no Senhor. Então, essa porta que se abre, não é São Paulo que abre, é Deus quem abre a porta
para a gente pregar. E aí a gente vai fazer o que a gente puder fazer. Ah, mas por que tem que ser eu? Porque Deus escolheu. Porque aquela oportunidade é você que está ali, e não outra pessoa. Tá? Efésios 3:8. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada essa graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. São Paulo via a pregação como graça que Deus dava. Então é graça de Deus pregar. É graça de Deus eu estar aqui. É isso que ele está falando. E a gente vê às vezes só como peso. Tá? Outra figura, que aí é essa figura do mestre ou do doutor, de acordo com as traduções, 2 Timóteo 1,11, para o qual eu fui designado, pregador, apóstolo e mestre. São Paulo se via ao mesmo tempo como pregador e como mestre, como doutor. Ele tinha as duas faculdades, tá? Faculdade aí no sentido de possibilidade de fazer algo, tá? Lucas 2:46, 3 dias depois. É interessante isso, padre. O senhor fala que São Paulo se via sem nenhum receio. Ele era aquilo, né? Não é com vanglória. Ele era mestre das nações e pregador. Tá? É o que era. E ele falava, é que na nossa língua tem uma palavra só para glória, mas em grego é duas. Uma é a glória de Deus, outra é a glória humana. E ele fala, a glória humana minha é pregar o evangelho. Essa é minha glória. Essa é a minha vantagem. É para isso que eu existo. Ou seja, se você é facultado daquilo que Deus deu essa graça, você não precisa ficar... Não. E nem se depreciar também. Tá? E nem se depreciar. É graça de Deus. Pronto. Tá? 3 dias depois acharam no templo Jesus, ali um menino, né, adolescente, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando. Então esse menino adolescente, esse adolescente Jesus, ele começa a manifestar o seu ser divino no meio, perguntando para os doutores. Tá? Jesus tinha sede de ensino. Ah, mas eu não tenho. Pede para Deus. Pede para Deus. Ah, eu leio um livro, me dá sono. Pede para Deus. Ah, eu não entendo. Peça o Espírito Santo, Porque parece que o Espírito Santo age em tudo, menos nisso, né? Menos nisso. Por quê? Porque às vezes a pessoa tem uma imagem de que pregar e ensinar não é muito importante. Não é muito importante. O importante é a graça, o importante é fazer as coisas. É sempre esse processo. Somos mudados pela palavra, transformados na graça que nos vem dos sacramentos para amar as pessoas. É sempre assim. Não adianta transformar sacramento em mágica. Se a pessoa não acolhe a palavra de Deus no coração, ela não vai ter abertura para a graça que vem do sacramento. Deu para entender? Por isso que o ensino é importante. Vai seguir um processo. Então, mas esse é o processo. Esse é o processo. Tá? 1 Timóteo 2,7, para isso foi designado pregador e apóstolo, mestre de gentios na fé e na verdade. 1 Coríntios 12:8, a um estabeleceu Deus na igreja, primeiramente os apóstolos, em segundo lugar os profetas, em terceiro lugar os mestres,
depois os operadores de milagre, depois os dons de curar, socorro, governo, variedade de línguas. Então há vários dons, estabeleceu cada um no seu canto, mas todos têm, um modo de outro, a capacidade de falar de Deus. Porque vamos falar bem simples, pregar é falar de Deus, gente. Pregar é falar de Deus. Só isso. Se a gente pode falar só isso, né? Tá? Efésios 4:11. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros profetas, outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres. Colocou na mesma categoria. Hebreus 5:12. Pois com efeito, quando devíeis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que ensine de novo quais são os primeiros elementares dos oráculos de Deus. Assim vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Então, que a carta de Hebreus está exortando aqui, a gente tem que crescer na vida. E hoje há um processo que parece que tem pessoas que faz opção por não crescer, opção por não conhecer. E ainda a gente ouvir a asneira de falar que o conhecimento tira a fé. O conhecimento tira a fé quando você não tem fé. Porque até o pouco que você tem vai ser tirado. Lembra da frase de Jesus? O conhecimento, quando vem de Deus, ele só enraiza a fé. Ah, mas vou entrar em crise. Ótimo, tem mais entrar em crise mesmo. Porque você quer o quê? Pregar para os outros o café que você recebeu quando você tinha 7 anos. A sua fé, hoje você tem 50, sua fé é de 7, em 43 anos ela não cresceu nada. Aí você quer pregar para os outros ainda. Então não dá, né? Então a gente tem que crescer. Tá? Mateus 5:18. Porque na verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, e é isso que eu quero falar aqui, violar um desses mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar os homens, será considerado o mínimo no reino de Deus. Aquele, porém, que observar e ensinar, esse é que será considerado o maior no reino dos céus. Então, Jesus não está falando para alguns aqui. Ele está falando para todos. Todos nós, eu tenho que cumprir a lei. Sim, todos nós. Mas é também dever nosso ensinar os outros. E ensinar o verdadeiro caminho, não o falso, né? Tá? Senão vou ouvir de Mateus 23, né? Fariseu que corre céus e terra para fazer um discípulo pior do que tu, e ambos ser enviados para o inferno. Aí não, né? Tá? Marcos 1:21. Depois entraram em Cafarnaum e logo no sábado foi ele ensinar na sinagoga. A ânsia de Jesus por ensinar. A gente tem essa ânsia? Né? Precisamos ter. Tá? Atos 20:20. Jamais deixaram de vos anunciar coisa alguma proveitosa, e vou-la ensinar publicamente, e também de casa em casa. Então tem pregação pública e tem pregação de casa em casa. Tem ensino de dentro de casa. Tá? Aí um esquema de querigma. A gente já ouviu isso 1000 vezes, vai ouvir mais uma vez, né? O amor de Deus. Por que tem que começar pelo amor de Deus? Por que não começa pelo pecado? Porque aí começar pelo pecado é entrar em depressão, né? Porque a gente ser jogado para nós mesmos é morrer. Então o princípio é, nós viemos do amor de Deus, nós não viemos do pecado. O princípio da nossa vida é o amor de Deus. É por isso que a gente está em cima da terra.
Tá? Agora parece que pessoa que prega, ela parte do pecado e não do amor de Deus. Sabe? Então o ponto de partida de qualquer coisa é o amor de Deus. Pronto. Tá? Jeremias 31:3, amo-te com amor eterno. Isaías 49:15, por acaso a mulher se esquecerá da criancinha? Se há uma mulher assim, eu não vou esquecer. Isaías 43:4, porque és precioso a meus olhos, porque eu te aprecio e te amo. O pecado, Romanos 3:23, com efeito, todos os pecados estão privados da graça de Deus, da glória de Deus. Então, todos nós somos assim. Todo mundo foi encerrado no pecado, não tem um que foi, sabe? Todo mundo tem esse processo dentro de si. Mas o amor de Deus vem antes, tá? 1 João 1:8, se dizemos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Porém, se reconhecemos os nossos pecados, para nos purificar de toda iniquidade. Então, o amor de Deus faz a gente reconhecer o quão pecador a gente é. Quando eu reconheço, eu tenho que querer voltar esse amor de Deus. O querer voltar esse amor de Deus chama-se salvação. A salvação é retornar a essa vida e esse amor que Deus nos dá. João 3,16, com efeito Deus amou tanto o mundo, que deu seu Filho único, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Pois Deus não enviou o seu Filho para condenar, o Filho ao mundo para condenar esse mundo, mas para que ele seja salvo por ele. João 10,10, eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância. Colossenses 2,13, é ele que nos perdoou dos pecados, cancelando o documento escrito contra nós, cujas prescrições nos condenavam, aboliu definitivamente ao encravá-lo na cruz. Então, o retorno para a vida e para o amor é salvação, tá? Só que aí a gente precisa tomar uma decisão para voltar. A salvação está aí, tá? Como o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, que Eva estendeu a mão para pegar, no nosso caso, é estender a mão para pegar o fruto da árvore da vida. Então, essa fé e conversão, a fé que faz nos estender a mão para pegar o fruto da árvore da vida, tá? É aderir. É falar, sim, Senhor, eu quero a tua salvação na minha vida, tá? Atos 3,19, arrependei-vos, portanto, e convertei-vos, para serem apagados os vossos pecados. João 3,3, em verdade vos digo, quem não nascer de novo, não poderá ver o reino de Deus. Apocalipse 3,20, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e me abrir a porta, entrarei e cearemos, eu com ele e ele comigo. Por que Jesus não fala, porque aqui é no Apocalipse, né? Eu vou entrar, não. Por que tem que abrir a porta? Porque Deus sempre vai respeitar a nossa liberdade. A porta, quando se abre, quem abre a porta para o Senhor entrar, chama-se fé. É a fé que faz a porta abrir. E aí a salvação entra. E aí sim eu vou experimentar o amor de Deus e cancelar os meus pecados. Cuidado com o tema de querigma, separar um do outro e não ver a relação de um com o outro, viu? Um se relaciona com o outro. O Espírito Santo, mas descerá, Atos 1,8, sobre vós o Espírito Santo, e vos dará força, e sereis minhas testemunhas. E vos dará força. Ah, mas eu não tenho fé. Peça. Ah, mas eu não tenho força nem para pedir. Se entrega e clama. Ah, mas eu falo sem vontade. Não tem problema. Fala sem vontade mesmo. Sem vontade mesmo. Tá? E Deus faz a obra. Tá? Atos 2,39.
pois a promessa é para vossos filhos, para os que ouvirem de longe o apelo do Senhor nosso Deus. Ezequiel 36, 26. Dar-vos-ei um coração novo, e porei um espírito novo. Tirar-vos-ei do peito o coração de pedra, e dar-vos-ei um coração de carne. Quem transforma o nosso coração de pedra em coração de carne é a graça do Espírito Santo. Toma cuidado para não pensar que tudo isso que nós falamos vem da nossa própria força. Tudo é graça de Deus. Tudo. São Bento, já falei isso outra vez, vou repetir aqui dentro do contexto. Tudo que há de mal em nós vem da nossa carne. Tudo que tem de bom vem da graça de Deus. É assim que funciona. Tá? Tudo mesmo. Nós temos, às vezes, esse processo de querer acreditar demais em nós. Então, o que o Espírito Santo está fazendo aqui no querigma? É Ele que vai dar o dom da fé. É Ele que vai nos trazer a salvação de Cristo Jesus. É o Espírito Santo, como está no Evangelho de João, que convence o coração humano do pecado, do juízo e do julgamento. Tá? É o Espírito Santo que vai dar consciência do pecado em nós. Não é a gritaria do pregador que vai dar a graça do Espírito Santo. Tá? É o Espírito que vai suscitar esse arrependimento. Porque, vamos abrir um parênteses, pode ter arrependimento falso, e não que a pessoa quer falsear, mas é um arrependimento que vem arrependimento da carne. Um arrependimento que não vem da compulsão do coração, mas um arrependimento de conveniência, um arrependimento de desespero, um arrependimento para agradar alguém, sabe? Então, para o arrependimento ser autêntico, a gente tem que pedir o Espírito Santo para isso. Para que Ele faça a obra dele de dentro para fora. Tá? João 4,14. Mas o que beber da água que eu lhe der, jamais terá sede. Mas a água que eu lhe der, virá a ser nele fonte de água, que jorrará para a vida eterna. Então, na medida em que eu entro nesse processo de salvação, eu vou ser salvação para as outras pessoas. Tá? Mas termina aí? Não. O último elemento é a comunidade. E aí é o evangelho de hoje. Né? O banquete. Romanos 12:5. Assim nós, embora sejamos muitos, formamos um só corpo em Cristo, e cada um de nós membros uns dos outros. Então, toda essa obra de, na ordem aqui, do amor de Deus, do convencimento do coração do pecado, da busca da salvação que nos traz novamente esse amor de Deus, nesse processo da fé que nos faz tomar posse desse amor de Deus, e é o Espírito Santo que faz tudo isso, ele vai nos levar para a comunhão. Não existe cristão individualista, egoísta, fechado em si. Não existe. Cristão e cristã é homem e mulher de comunhão, de construir comunhão, de ser membros uns dos outros. Ah, mas é difícil. Então, a vida é assim. Não tem como. Reparem que muitas vezes a vida comunitária, a vida fraterna, viver com os outros, causa em nós dor. E é nessa hora que o processo do querigma tem que ser feito tudo de novo.
É nessa hora que tem que voltar novamente a pensar no amor de Deus. Eu me vejo o que eu tenho de pecado nesse processo. Preciso da salvação de Deus nesse momento em que essa pessoa amada do meu lado está me enchendo, sabe? E nesse processo de tomar, eu vou ter realmente a fé para tomar de novo. E o Espírito Santo vem a mim para me ajudar nesse processo de conversão. Porque aquele processo mostrou uma faceta sua que não era convertida ainda. Quando o salmista fala, o insensato diz no seu coração, Deus não existe, o salmo imediatamente continua com o pecado humano, com a maldade do ser humano. A maldade do ser humano, ela faz a gente perder a fé. Se a gente não tomar cuidado, a gente perde. Aí precisa voltar nesse recomeçar. Por isso a comunidade, ela sempre vai nos forçar a recomeçar novamente na fé. E aí vem a obra do pregador e daquele que ensina. Aí essa pessoa vai entrar na nossa vida para nos ajudar a recomeçar. A recomeçar novamente. E assim começa tudo de novo. E aí vai começar tudo de novo. E aí começa tudo de novo. Tá? Oi? É uma vida de começar tudo de novo. Tá? É sempre o recomeço. Sempre o recomeço. Sempre o recomeço. E assim vai até chegar. Por isso que o evangelho de hoje, ele é uma imagem de céu. É uma imagem de céu. Céu não é self-service. Tá? Céu não é comida individual. Não é marmita individual. Esse é um banquete daqueles. Por quê? Mas banquete não é comida individual. É um enfiando a mão no prato para pegar para o próprio prato. Então você vai cruzar a mão. Esse é o céu. Então é sempre essa vivência comunitária que vai mostrar a nossa fraqueza. E aí a gente precisa recomeçar. E aí a gente precisa de pessoas para nos ensinar a recomeçar. Por isso também, e aí fechando, então é pregação e ensino, é formação, sim, mas precisa ter leitura diária também, né, gente? Precisa ter leitura diária. Que nem vocês estão aí na frente de genuflexório, né? Uma das melhores coisas que o padre Gilberto colocou na nossa vida foi genuflexório. Eu falo de livros de genuflexório. Você tem que ter os seus livros lá, aquelas leituras que você faz, você pega o livro lá, fica 10, 15, 20 minutos lendo. Mas tenha livro de genuflexório. O que é isso daí? Na tua oração da manhã, você reza de manhã, eu espero. Então, na tua oração da manhã, tenha 1, 2 ou 3 livros para ler trechos pequenos todos os dias. Livro de espiritualidade, tá? Livro de biografia de santo, livro de comentário bíblico. Sabe, é um livro que você acha que vai fazer crescer espiritualmente. Esse livro é diferente daquele que você tem no seu quarto, daquele que você tem, que você demora para ler. Esse livro vai ser um parágrafo por dia. Porque quando você não tiver tempo de ler os grandes livros, aquela gotinha espiritual vai ser todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. Quem é aquela pessoa que escreveu? É aquela pessoa que viveu 800 anos atrás, mas está te ensinando ainda. Está pregando para você. Então, se é São Francisco de Assis, 800 anos atrás. Se é São Tomás de Aquino, 800 anos atrás. Se é São João Paulo II, 20 anos atrás. Se é o Padre Gilberto, 20 anos atrás. Se é um padre agora que fala, agora.
Está ali, o cardeal canta a missa. Pronto, ela está aí, está vivo, falando. E ele está falando para você agora. Então não importa, mas ter esse processo de gotinhas diárias. E aí você escolhe o livro que você quiser. Você está vivendo em si. E é isso que você vai ajudar as outras pessoas. Agora a gente tem uma facilidade, né, padre? Que geralmente recebe. É um padre, uma pregação, o padre Wendel manda. O que não falta hoje. Se a gente não tem um livro físico, Então, a gente tem a mensagem. Conteúdo, então, mas precisa ser, e a palavra é metódico, todo dia. E você ter aquele compromisso. Gente, eu estou falando de 5 minutos. Não estou falando de 3 horas. Se você quiser fazer leitura espiritual de 3 horas, ótimo. Mas, estou falando de 5 minutos. De 5 minutos. Tá? Aí você está sendo ensinado. E isso vai te fazer bem. Amém? Então vamos entregar tudo para Deus, agora a adoração.